juntamente com todos os irmãos desta festa. Louvo a Deus pela vida do dirigente desta congregação, bem como também a sua família. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês e o ministério que Deus tem entregue na mão de vocês. Louvo a Deus também pela vida do pastor Delisvaldo, também a sua família. Que Deus continue da mesma forma, abençoado, que não é fácil vermos da forma que está, mas parabéns, que Deus continue usando vocês poderosamente. Um dia desse a gente passou ali pelo Bosch e a gente viu lá também uma bela construção. Que Deus continue abençoando também todos os obreiros que aqui estão, irmão Valterina de Caxias. Que Deus continue abençoando grandemente. Gostaria de parabenizar aqui o vocal, o círculo de oração, que está completando 32 anos. O outro está completando 9 anos, né? É assim? Isaías, capítulo 38, versículo 2. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre os efeitos da oração. Está escrito assim: quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. Isaías 38 e 2. Apenas este versículo da palavra do Senhor nosso Deus nós vamos estar lendo neste momento. Amém? Nos diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Podeis sentar no seu lugar. Aleluia. Nós vamos estar falando sobre os efeitos da oração. Meus queridos irmãos, quando nós falamos sobre os efeitos da oração, logo nós começamos a ficar maravilhados, porque nós percebemos que os efeitos da oração são efeitos poderosos, são efeitos dos quais nós podemos dizer que praticamente seja um divisor de águas na vida daqueles que fazem uso da oração. A oração é o instrumento pelo qual nós passamos a ter acesso às bênçãos de Deus. E na Bíblia nós encontramos claramente os efeitos da oração através de vários personagens bíblicos que estiveram fazendo uso da mesma. E nós nesta noite vamos passar a meditar sobre alguns efeitos da oração, os quais nós encontramos registrado nas Sagradas Escrituras. O primeiro efeito da oração que nós queremos trazer para o coração dos irmãos nesta noite é que por meio da oração estéril dá à luz filhos. Quando nós afirmamos desta forma, logo nós percebemos em Gênesis está relatado um episódio bastante interessante que tem tudo a ver com esta afirmativa que nós temos apresentado para a igreja nesta noite. Gênesis capítulo 25, lá no versículo 21, nós vamos encontrar relatado acerca de uma mulher chamada Rebeca, esposa de Isaque. A Bíblia diz que esta mulher não tinha possibilidade de gerar filhos pelo fato de ser estéril, ou seja, ela tinha o seu ventre improdutivo. Mas a Bíblia aqui nesta referência vai nos mostrar que insistentemente Isaque esteve orando pela vida da sua esposa, para que Deus entrasse com providência e viesse abrir a madre daquela mulher. E a Bíblia diz que dos céus Deus ouviu a oração do seu servo, entrou com providência e aquela mulher passou a gerar filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós percebemos aqui um dos efeitos da oração. A oração tem como efeito de tornar aquela que era estéril produtiva, que passa a gerar vida. E o nome
nome do Senhor foi glorificado. Então, queridos irmãos, este efeito da oração é muito poderoso. Por isso que é importante nós fazermos uso desta ferramenta chamada oração. Observe que aquela que era estéril agora está sendo produtiva, simplesmente por causa da oração. O mundo tem um ditado onde eles dizem: quem canta seus males espanta. Mas o ditado que crente precisa dar falando é que quem ora melhora. A oração tem efeito poderoso. As situações difíceis da vida, por meio do efeito da oração, elas podem ser mudadas. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo que nós podemos trazer nesta noite, que nos traz o mesmo efeito quando o servo de Deus faz uso desta ferramenta chamada oração, é o exemplo que se encontra registrado no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 1. Nós encontramos, meus amados irmãos, falando acerca da história de uma mulher bastante conhecida pelo povo de Deus. Esta mulher se chamava Ana. A Bíblia diz que ela tinha um esposo por nome Elcana, que na verdade Elcana ele tinha duas esposas. A Bíblia diz que o nome de uma era Ana, como nós já temos dito nesta noite, e o nome da outra era Penina. Tem muita gente que se pergunta por que naquela época era permitido um homem se casar com mais de uma mulher. Para quem não sabe, naquela época havia uma lei que dava essa permissão. Por que dava essa permissão? Porque o homem poderia casar com uma esposa estéril, e para uma família naquela época, a coisa mais importante que trazia alegria para o coração e para o lar de um casal era uma criança, e ainda mais quando a criança era homem. Então era permitido pela lei, se o homem casasse com uma mulher e descobrisse que essa mulher era estéril, a lei dava permissão para ele casar com outra mulher, para que a geração dele não fosse interrompida, mas que ele pudesse escrever a sua história. Eu já sei que alguns irmãos aqui possam ter ouvido ou assistido uma certa pregação onde o pregador fala a respeito lá daquele episódio que aconteceu na vida da viúva de Naim, quando eles estão saindo da cidade com um jovem em uma maca, já se dirigindo para sepultar aquele jovem, quando de repente se encontram com o Senhor Jesus Cristo na porta da cidade. E o que alegra o meu coração é porque tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus tem um sentido para nós. Nada do que foi escrito à toa. Tudo tem uma lição, tudo tem uma importância, porque até porta é lugar de decisão, e naquele dia Jesus Cristo decidiu mudar a história daquela mulher, trazendo de volta a vida do seu filho. Observe que aquela mulher era viúva. Viúva naquela época era bastante desprezada pela sociedade, até porque mulher não tinha vez no passado, só tinha vez se tivesse um homem para estar representando. Era o marido, mas se não tivesse o esposo, podia ser representada por um filho, e assim através de um homem na casa, eles iam manter ali o seu pão de cada dia, iam manter o seu sustento. Então quando o Senhor Jesus Cristo traz de volta a vida daquele jovem, ele estava praticamente dizendo para aquela mulher: não te preocupe e para de chorar, porque aqui a tua história não termina, ela vai continuar. Ela tinha agora, meus queridos, a esperança de ter a sua genealogia, porque para judeu, meus amados, a genealogia é de grande importância. Sempre quando um judeu se deparava com outro judeu, nós crentes temos o costume, quando nós nos encontramos com outro irmão, o nosso costume é a paz do Senhor. Mas o judeu não. Quando se encontrava com outro judeu, ele começava a citar a genealogia. Tu é filho de fulano, que é filho de Beltrano,
Beltrano, que é filho de Cicrano. Eles queriam descobrir a raiz daquela pessoa. Então, meus queridos irmãos, foi por isso que uma certa feita, o Senhor Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, já prestes a enviá-los naquela missão dos 70, ele disse: façam a obra e não vão se preocupar em estar cumprimentando o povo, porque senão vocês vão perder tempo. Vocês têm que ficar focados na obra. Façam a obra do Pai Celestial. Portanto, meus queridos, voltando para a história de Ana, nós estamos falando a respeito dos efeitos da oração. Ana era esposa de Elcana, Penina também era esposa de Elcana. A Bíblia nos mostra claramente que Penina tinha muitos filhos. É tão tal que nós passamos a descobrir, através da explicação de algumas pessoas, que quando Elcana percebe que Ana está triste e sabe que ela está daquela forma porque é incapaz de ter filho, ele pergunta para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Então, com esta pergunta, muita gente chega a afirmar que Penina tinha 10 filhos, enquanto Ana não tinha nenhum filho. Ana estava preocupada, Ana estava angustiada, Ana estava desgostosa da vida. Mas tem uma coisa que alegra o meu coração, queridos irmãos. Observe só que mesmo Ana, ela não perdia culto. Para onde é que tu está indo, Elcana? Ele dizia: eu estou indo adorar o Senhor. Por me espera que eu também vou agora. Ela sempre se preparava para participar do culto, para louvar o nome do Senhor. Infelizmente tem muita gente que por causa de qualquer coisinha, ele quer deixar de frequentar o templo, a casa de Deus. Se o pastor não chama para cantar, eu vou mudar de igreja, ali eu não fico mais. Se o pastor não cumprimenta, ou qualquer outro irmão olha com a cara ruim, eu não quero mais permanecer naquele lugar. Mas agora Ana fez diferente. Ela era estéril, era perseguida, mas quando seu esposo se preparava para ir para o culto, ela estava ali disposta para acompanhar. E quando ela chegava no templo, ela não media esforços e nem pensava duas vezes em dobrar o seu joelho e orar ao Senhor que fez os céus e que fez a terra. A Bíblia diz que Ana era uma mulher bastante amargurada. Era tão amargurada que quando dobrava o joelho não tinha palavras. Sabe o que ela tinha? Era apenas gemido na presença de Deus. Uma certa vez eu ouvi um louvor que tem a seguinte frase: que uma lágrima é uma frase para o Senhor nosso Deus. Então eu sei perfeitamente que Deus estava interpretando aquele gemido como adoração perante a sua face. O importante é que ela sempre estava ali para orar ao Senhor nosso Deus. Tem gente que afirma que ela passou 25 anos buscando a presença de Deus em oração, e o pedido sempre foi o mesmo: Senhor, eu quero um filho, e eu não quero qualquer filho, eu quero um filho homem nos meus braços. Aleluia. Eu não sei se foram 25 anos, mas eu sei que foi muito tempo. E também sei, meus queridos irmãos, que por causa da insistência de oração da vida de Ana, está escrito: e Deus se lembrou de Ana e atendeu a sua oração. Isso eu acho bastante interessante. Por quê? Porque Deus não se esquece de ninguém. Mas quando diz que Deus se lembra de Ana, é porque durante todo aquele tempo Deus estava acompanhando a oração daquela mulher. Agora, o que eu acho interessante, meus queridos irmãos, é que Deus não vai atender as nossas orações no meu tempo, nem no teu tempo. Deus vai atender no tempo dele. Está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vai te exaltar. O nosso tempo, o tempo cronológico, ele traz para nós ansiedade, ele traz para nós preocupação. Uma certa feita, enquanto eu estava meditando acerca do tempo de Deus, eu pude entender, de acordo com a história
que eu li que na época passada havia um Deus chamado Cronos. Este Deus, ele era muito preocupado com certa profecia que ele havia ouvido a respeito da sua vida. Ele ouviu de um profeta que quando seu primeiro filho nascesse, ele ia matar o próprio pai. Isto causou uma grande preocupação. Então ele ficava observando durante toda a gestação. Enquanto a mulher estava grávida, em vez da parteira ficar no pé, quem ficava no pé era ele. É o menino nascendo e eu matando, para que esta profecia não venha se cumprir. É por isso, meus queridos irmãos, que o nosso tempo, se a gente for ficar preocupado com ele, os cabelos vão cair, a gente vai ficar ansioso e vai entrar em depressão, porque depressão significa pressão no psicológico. É melhor a gente esperar no tempo de Deus, mas não saia da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A melhor resposta e o melhor efeito de oração é dentro da vontade do tempo de Deus. Então, queridos irmãos, por causa da insistência de Ana, ela pôde presenciar o poderoso efeito da oração. A Bíblia diz que Deus atendeu aquela mulher. Agora, o que eu acho interessante é que a palavra oração, ela nos traz dois sentidos. Orar significa falar com Deus, mas no final da palavra orar tem ação. Não basta tão somente a gente ficar pedindo ou apenas clamando. A gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa. Por que eu estou falando isto? É porque a Bíblia diz que depois que ela fez a sua oração e se levantou do altar da presença de Deus, ela se encontrou com seu marido muito alegre, e aquela foi uma das melhores noites para aquele casal. Eles fizeram a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos confiar, vamos permanecer no centro da vontade do Senhor, e no tempo de Deus a bênção vai chegar para a tua vida, e tu vai saber que o efeito da oração é poderoso. Quem pode glorificar a Deus nesse momento? Então estes são os efeitos da oração, meus queridos irmãos. Outro efeito de oração que nós queremos trazer para o teu coração nesta noite é o que está registrado ali no livro de 2 Crônicas. Nós encontramos a história do rei Josafá. A Bíblia diz que este rei foi um homem temente a Deus, foi um homem que manteve compromisso com a palavra do Senhor. Tudo acontecia da melhor forma possível da parte de Deus na vida daquele homem, até que um dia ele decidiu fazer aliança com Acabe, que era muito desmantelado diante da presença do Senhor nosso Deus. Foi a única coisa que Deus não ficou muito animado, foi quando Josafá, um homem temente a Deus, passou a ter aliança com o desmantelado chamado Acabe. Então foi aqui que Josafá, ele foi surpreendido. Ele estava na sua casa tranquilamente, quem sabe até sentado no trono, imaginando as vitórias que já havia alcançado da parte do Senhor nosso Deus, quando de repente chega um mensageiro diante do rei Josafá, trazendo a seguinte notícia: Senhor rei Josafá, está vindo do lado de lá uma grande multidão, 3 nações se levantaram para destruir o povo de Deus. Isso trouxe preocupação ao coração do homem do Senhor, porque na narrativa bíblica nós vamos perceber que era uma grande multidão que cobria a terra do lado de lá do mar. E o mensageiro disse: eles estão do lado de da quem? Do lado da além, melhor dizendo, já estão perto, já estão chegando nas águas. Então Ezequias, Josafá, a Bíblia diz que ele ficou bastante temeroso, mas ele tomou uma atitude bem importante. Ele convocou toda a nação de Israel, todo o povo de Deus, e foram para o templo. Sabe o que foi que eles decidiram fazer no templo? Eles decidiram orar ao Deus que fez todas as coisas.
coisas. E a Bíblia diz que enquanto o povo estava orando, eu quero que você imagine comigo neste momento, porque quando a Bíblia em Atos dos Apóstolos vai dizer que os discípulos de Pentecoste estavam esperando a virtude do Espírito Santo, no versículo final está escrito que eles estavam sentados, mas já que na ocasião de Josafá e todo o povo de Deus, a Bíblia diz que eles estavam em pé, clamando ao Senhor. E enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam buscando a face de Deus, a Bíblia diz que foi de repente que o Espírito de Deus desceu no meio daquela congregação e se apoderou da vida de um jovem por nome Jaaziel, que não era profeta, era levita, mas foi usado grandemente pelo Deus que fez os céus e que fez a terra. E a Bíblia diz que aquele jovem, cheio do poder de Deus, meus queridos irmãos, ele fez a seguinte declaração para o povo do Senhor: não temais, porque nesta luta não tereis que pelejar, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. É como que Deus estivesse dizendo: porque vocês decidiram orar, eu vou entrar nessa guerra por vocês. Vocês não vão precisar mexer com nenhuma ferramenta, nem espada, nem lance, nem escudo. Eu quero que hoje vocês façam diferente. Peguem as harpas, os instrumentos musicais. Eu quero que vocês façam um culto para mim lá perto do arraial do inimigo. É vocês me adorando e eu lutando por vocês. Sabe o que é isto? É efeito de oração. Quando a igreja ora, Deus do céu se movimenta para dar vitória para o seu povo. Eu não sei como é que você se encontra nesta noite, mas de uma coisa eu sei: se você decidir viver uma vida de oração, os efeitos da oração vão ser algo normal na tua vida. Você vai ver Deus operar poderosamente ao teu favor. Glória a Deus. Meu Pai. A Bíblia diz que enquanto o povo adorava a Deus, os soldados inimigos começaram a puxar as suas espadas e eles mesmos matavam uns aos outros, e o povo de Deus não precisou fazer nada, apenas glorificar a Deus naquele dia. Este é o efeito poderoso da oração. A oração, meus queridos irmãos, ela faz Deus se levantar do trono. É por isso eu imagino que o salmista, quando esteve escrevendo ou cantando o Salmo 113, ele fez uma pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do monturo ergue o pequeno e o necessitado, e faz com que a mulher estéril vire mãe de família. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É efeito de oração que faz o céu se abrir e a glória envolver a vida do povo de Deus. É efeito de oração que manifesta o sobrenatural da parte do Senhor em nossas vidas. É efeito de oração que abre porta para quem está diante de porta fechada. É efeito de oração que faz o mar abrir e o povo passar a pé enxuto. É efeito de oração que faz o sobrenatural de Deus acontecer no meio do seu povo. É efeito de oração, meus queridos irmãos. Eu me lembro que uma certa feita, eu trabalhando no bairro Mangueira, ali da cidade de Matões, juntamente com uma jovem que se chama Deusinha, nós estávamos fazendo a obra missionária. Trabalhamos durante 6 meses na congregação Nova Jerusalém. Aí o irmão Gilvan, que era dirigente, disse: eu quero que tu vá evangelizar alguns dias lá no bairro Mangueira, ajuda o dirigente daquela área. E ali nós estivemos vários dias, até que um dia nós passamos na frente da casa de uma irmã muito sofredora, uma irmã de condição financeira bem baixa, uma irmã que estava cuidando de 2 netos. Aí ela disse para nós, quando nos viu: irmãos, eu quero fazer um pedido para vocês. Aí eu falei: faça o pedido.
pedido, irmã. Ela falou: eu quero que vocês façam uma campanha de oração, porque a minha filha, mãe destes meninos, está com 3 anos que ela saiu de casa e nunca mais voltou. Eu não tenho notícia dela, não sei se ela ainda está viva, não sei se ela está bem, eu não sei como é que está a vida dela, mas desde o dia que ela saiu de casa, nunca mais eu consegui dormir direito. Aí eu perguntei: irmã, e por que foi que ela saiu? Aí ela respondeu: foi porque ela fez algo que me desgostou e eu surra nela. Ela ficou tão revoltada, pegou as suas malas e partiu sem dizer para onde ia. Aí eu fiquei assim um pouco preocupado. Ela quer que a gente faça uma campanha de oração para ela receber notícia de como está a filha dela, mas a gente decidiu encarar esse desafio. Eu não sei quantos dias a gente ficou em oração. Eu sei que nós passamos vários dias, alguns meses, buscando a presença de Deus e dizendo: Senhor, faça com que aquela mãe que está aflita tenha notícia da sua filha, que está com 3 anos, que ela não sabe, aleluia, como ela está e onde está. O certo é que eu fui embora de Matões, já está com 3 anos que eu estava para fora, e agora voltei. Nós fomos deixar o material ali perto da casa do seu Zé Bisqueiro, no bairro Mangueira, e de repente, para minha surpresa, eu encontro com a irmã. Alegrou meu coração, porque a vontade que eu tinha era de perguntar: irmã, e a sua filha? Quando eu perguntei, ela deu um sorriso de um canto a outro, o olho brilhou e disse: irmão, eu estava com vontade de lhe ver também, e nessa semana eu sonhei com você. Eu disse: pois então deu certo, nós estamos aqui, é coisa de Deus. Ela respondeu: eu recebi notícia da minha filha e depois fui visitá-la. Ela está bem, ela encontrou um homem abençoado, está casada, e eu glorifiquei o nome do Senhor, porque entendi que oração tem efeito poderoso. É por isso que vale a pena orar, meus queridos irmãos, porque crente que ora vê o poderoso efeito da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Quero trazer mais um exemplo para nós começarmos a concluir. Está registrado em Lucas, no capítulo 18. O Senhor Jesus Cristo decide contar uma parábola para os seus discípulos. No início da parábola, ele destaca que queria que eles percebessem a respeito do dever de sempre orar e nunca desfalecer. Nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo começa a contar a história de um homem muito, aleluia, um homem iníquo, mas que era um juiz que estava colocado na cidade para resolver a causa das pessoas que vinham ao seu encontro. E Jesus disse: havia esse juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum, mas na mesma cidade havia uma pobre viúva que sempre ia ter com este juiz e dizia a ele: resolva a minha causa, faça a minha causa ser resolvida. E a Bíblia diz que por muitos dias ele não quis atender aquela mulher. E é aqui que nós começamos a perceber a importância, meus queridos irmãos, de nós nos colocarmos de forma perseverante na oração, porque a Bíblia diz que por algum tempo ele não quis atender aquela mulher, mas depois ele se viu sem saída. Ele chegou à seguinte conclusão: eu tenho que atender essa mulher para ela parar de me molestar. Aí eu fui meditar acerca desta palavra molestar, e eu entendi, meus queridos irmãos, que molestar significa estar 24 horas no pé de alguém pedindo um favor ou uma ajuda. É como que tivesse acontecendo desta forma. Quando ele chegava no seu local de trabalho, ele se deparava com a mulher, ela chegava primeiro do que ele: eu estou aqui para você resolver a minha causa, para você resolver a minha situação. De repente ele estava andando tranquilamente pelas ruas da cidade, meus queridos irmãos, e era surpreendida a mulher batendo no seu ombro: olha, se lembra, eu quero que o Senhor resolva a minha causa. Imagine só esse homem comprando 1 quilo de carne no frigorífico, e quando ele vai virar as costas para sair, a mulher está atrás dele: resolva a minha causa. Isto significa ser molestado. E a Bíblia diz que por
Por causa disso, ele ficou incomodado e disse: mulher, chega, eu vou te atender. E atendeu, meus queridos, resolveu a causa daquela mulher. Aí Jesus termina dizendo: se ele que não era temente a Deus, iníquo, por causa da insistência do molestar daquela mulher, atendeu, imagine o Pai que está no céu, ele vai atender os seus filhos. E o que me chama a atenção é que ele diz: os filhos que clamam de dia e de noite. É assim que significa molestar, é de dia e de noite. Eu estou aqui na tua presença, Senhor. Busque a face de Deus de dia e de noite, e você vai ver o efeito da oração. Os efeitos da oração é poderoso, meus queridos irmãos. Nós não podemos deixar de orar. Precisamos manter esse contato com Deus através da oração, e veremos os poderosos efeitos desta ferramenta da oração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A oração é tão poderosa, meus queridos, e tem efeito tão eficaz, que quando nós olhamos para o Salmo 50, o versículo de número 15, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Em Jeremias capítulo 29, o versículo 13, está escrito: me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, a palavra de Deus nos diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Provérbios capítulo 8, o versículo 17, Deus fala: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Segundo Crônicas capítulo 7, o versículo 14, está escrito: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mateus capítulo 7 e o versículo 7 até o 8, está escrito: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontra, que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus capítulo 6 e o versículo 6, Jesus disse: entra no teu quarto, busca o teu pai em secreto, e o pai que vê que tu está buscando ele em secreto te recompensará publicamente. Em João capítulo 15 e o versículo 7, Jesus disse: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tiago capítulo 4 e o versículo 8, chegai-vos a Deus e ele vai se chegar a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. A oração tem efeito poderoso. Crente que ora contempla o efeito da oração. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, e em tempo oportuno sermos ajudados. Quem pode adorar a Deus nessa noite, meus queridos irmãos, não pare de orar. Igreja do Senhor, continue orando. Quando a igreja ora, o efeito vem de uma forma gloriosa. Deus aviva o seu povo, Deus derrama a glória, as almas vêm correndo aos pés do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor Deus é exaltado na terra. Eu quero convidar você para ficar em pé. Quem está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Eu quero finalizar citando o último exemplo. É curto. Quem não se lembra de Paulo e Silas lá na prisão? Por causa do Evangelho, a Bíblia diz que eles foram açoitados com varas em praça pública, as suas vestes rasgadas, seu corpo todo cheio de ferida, foram jogados no cárcere interior. Era um cárcere que ficava no subsolo.
Era uma prisão que eles consideravam como prisão de segurança máxima. Daqui ninguém nunca saiu. Foi nesse lugar que Paulo e Silas foi jogado. Alguém diz que havia mais 47 presos na mesma cela. Era uma cela pequena. Eles ficavam em uma situação de aperto. Alguém explicando ainda mais detalhadamente, diz que lá tinha um tronco onde eles ficavam sentados e os pés tinham um buraco no tronco, pés presos e as mãos presas. Mas tinha algo que não estava preso. Era a garganta e a boca deles. Eu já vi muita gente ilustrando isso aqui. Eu sei que não é errado a gente copiar as coisas boas. Aí alguém diz assim, que Paulo perguntou para Silas: como é que está as costas? Bem dolorida. As pernas, dormente. O braço dá para levantar? Não dá. Está preso aqui. Aí ele perguntou: como é que está a garganta? Aí ele: a garganta está boa. A Bíblia diz que eles oraram, mas antes de orar eles decidiram louvar. Não tem nada melhor do que a gente preparar um ambiente com adoração. Não foi assim que aconteceu com Eliseu? Ele foi chamado, se eu não me engano, para profetizar, mas não estava naquele dia de muita inspiração. E ele perguntou: tem um tangedor aqui? Que era alguém que tocava instrumento musical. Disseram: tem? Ele: traga ele aqui, vai tocando aí. E à medida que ele foi tocando, o Espírito de Deus se apoderou do profeta. Nunca comece uma oração pedindo, comece adorando, e você vai ver o clima e o ambiente mudar. Eles estavam lá. Alguém diz que breu, se fechasse os olhos e abrisse, era a mesma coisa, não tinha luz lá. Então ele só se ouviu. A garganta da boca, tá. Pois eu vou cantar e tu vai responder na segunda frase. Ninguém sabe até hoje qual foi o hino que eles cantaram. Eu imagino que eles cantaram esse hino que eu vou tentar cantar. Eu nem sei direito, mas eu peço que vocês me ajudem. E vamos imaginar como que fosse nós que estivesse lá. O hino foi esse aqui. Paulo perguntou: e se eu orar? Silas respondeu: Deus vai mover. Não sei se é assim. E se eu orar, Ele vai responder. Quem pode cantar comigo? Cante aí para mim te acompanhar. E se eu orar, o céu vai se abrir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só sei, queridos irmãos, que Deus foi tocado por aquela adoração, por aquele momento de oração e de louvor. Sabe o que foi que Deus fez? Deus sacudiu os alicerces daquela prisão. Quando Maria visitou Isabel, se eu não estiver trocando, foi João Batista que saltou no ventre na saudação. Ele estremeceu na barriga de Isabel. Então imagine, a oração foi tão impactante, aquele momento de louvor foi tão impactante, que nem a cadeia resistiu. Nem a cadeia se conteve em ficar quieta. Ela estremeceu e se sacudiu. É por isso que tem gente que não entende por que tem crente que se sacode tanto. É porque não se contenta em momento de adoração em dar o seu melhor para Deus. E a Bíblia diz que enquanto os alicerces eram sacudidos, todas as portas se abriram e as cadeias se caíram. E agora eu imagino Paulo e Silas se levantando com mais força e louvando o nome do Senhor. E se eu orar, vocês são Silas. E se eu orar, aleluia. E se eu orar, oh glória a Deus. Então levante sua mão juntamente comigo. Deus sacudiu aquele lugar e eles receberam o livramento da parte de Deus. Eu posso dizer nesta noite, eu sei que as irmãs oraram, eu sei que alguém orou para que Deus viesse fazer maravilha nessa festa, e eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que enquanto nós estivermos orando agora, Deus vai te dar livramento, Deus vai sacudir os alicerces, aleluia.